Então a gente precisa fazer a nossa parte. Hércules, boa noite, passe umas dicas sobre meditação. Estava usando um método simples de focar no presente e repetir: eu sou quem eu sou. E usei aquele método do espelho, mas eu quase tive um surto de ansiedade com esse, então eu parei. Olha, eu falei, Hércules, eu falei, meu caro. Aquele do espelho, eu falei pra vocês, eu falei, não façam isso, porque olha, é um negócio muito intenso. Pro sujeito não ficar maluco depois de ficar 12 horas se olhando direto pro espelho, como eu já fiz, não é fácil, entende? Você precisa de um preparo, por assim dizer. A maioria das pessoas começa a ficar meio estranha depois de olhar para, né, pro espelho por um quê? Uns 5 minutos. Então, não é algo que você deve esperar e se forçar muito assim. Agora, se você já está fazendo isso, né? Bom, eu vou aqui dos mais básicos aos assim mais acessíveis. Então, o primeiro que é o mais importante, o primeiro exercício, no meu ver, é você ter assim dizendo a primeira experiência do que é. Eu vou colocar aqui no OneDrive. Vamos lá. A primeira meditação que funciona, vamos assim dizer, que é muito importante, vamos pensar que aqui está o seu cérebro, né? Se você tiver 10 minutos, ou até menos, 5 minutos, e ficar simplesmente no silêncio, o que acontece? Você vai começar a notar que tem um ruído aqui, tá? Eu estou falando um método que eu sempre falo, porque, veja, às vezes é bom voltar nesse aqui quando você se perde, vamos assim dizer. Então você vai começar, nesse silêncio, a perceber esse ruído, tá? Quando você percebe esse ruído, qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência? Bom, é muito óbvio. Existe algo diferente desse ruído. Vamos supor que está aqui. Não é bem assim, não é algo material, mas existe algo aqui no seu cérebro, por assim dizer, que não é exatamente o que fica passando na sua cabeça em termos, de, entre aspas, daquela voz que talvez você escute, ou de imagens e assim em diante. Algo muito, vamos assim dizer, ligado ao que você quer, ao que você decide fazer e assim em diante. Óbvio que é muito mais amplo do que isso, né? É óbvio que acaba sendo aqui um grande mistério que eu vou tornar acessível. Então, quando você se dá conta de que tem várias coisas acontecendo na sua mente que você não controla, por assim dizer, pode parecer um pouco estranho e assustador no primeiro momento, mas de uma certa maneira é uma revelação. Revelação não é a palavra certa, porque já leva para o lado religioso, mas é uma constatação muito interessante. Porque a gente tende a imaginar que é tudo a mesma coisa, são só sinais elétricos e ponto final, são as sinapses e tal. Não precisa descartar esse modelo, mas se você no mínimo consegue entender que tem uma parte ali dentro da sua mente que você consegue como se fosse isolar e até mesmo controlar outros aspectos do que está acontecendo na sua mente com base nisso aqui, se torna muito valioso. Então, você percebe que tem aquele núcleo ali que está como se fosse escutando os seus pensamentos internos. E com base nisso, aí o segundo exercício, né? O segundo exercício seria você chegar e falar assim, tá toda essa confusão aqui, esses pensamentos, essas frustrações, essas memórias e tal, mas eu vou pegar e só pensar em uma única coisa nos próximos 2, 3, 5, 10 minutos. Né? Então, sei lá, você chega e fala, eu só vou ficar pensando sobre a cor azul. Tá? Um teste, por exemplo. Você vai se testar. Você fala, quanto que eu consigo ficar pensando só na cor azul e nada vai tirar a minha concentração e foco em relação a isso? Né? Óbvio que o foco não é você só pegar algo irrelevante como a cor azul, entre aspas, né? O grande foco, por assim dizer, é você usar para outras questões, por exemplo, vamos pegar um caso mais prático. Você não se distrai, por exemplo, você consegue pegar esse foco aqui e pensar, entre aspas, só em uma única coisa por 10, 20, 30, 50,
2 horas, né? Então, tem esse valor já bem prático de ajudar você a ter mais foco, a ter mais controle sobre o que acontece na sua cabeça. Sobre emoções eu nem preciso falar, não é mesmo? Porque as emoções elas estão claramente vagando pela cabeça de muitas pessoas sem qualquer controle, geralmente. No entanto, isso daqui, esse modelo inicial, já vai te ajudar em muitas frentes, por assim dizer. Um terceiro exercício, isso aqui é que eu estou ainda editando a última live que eu fiz para os alunos, foram 8 horas, então editar pouco a pouco não é uma coisa muito fácil. Você é que me entende. Mas eu vou passar depois exercícios bem mais elaborados. No entanto, só para ter uma noção geral, vamos assim dizer, você começa a treinar uma certa dissociação que pode ser muito benéfica para extremos emocionais, por exemplo. Então você começa a entender o teu eu e esse exercício que você mencionou, Hércules, sobre o quem eu sou, né? Ou então eu estou acordado, né? Você se conscientizar disso, falar, eu estou aqui nesse exato momento, tá? Essa experiência aqui está acontecendo nesse exato momento e eu sou isso daqui. Pensar no que isso realmente significa é algo valioso e não é o que muitos podem pensar superficialmente. Se você for atrás e profundamente pensar sobre a experiência que você está tendo em cada instante, ali mora algo muito valioso. Mas quando você começa a entender esse eu aqui, e óbvio que precisa de treino, e eu estou colocando um breve resumo, quem é aluno vai chegar lá, tenham calma. Mas assim, se o Hércules já chegou nesse ponto, respondendo você, meu caro, se você já tem essa noção você sabe do que eu estou falando? Se você, enfim, se você souber, você vai saber, certo? Se você já tem isso aqui, um exercício começa a ser o treinar do ir e voltar, certo? Então, por exemplo, por que isso é valioso? Vamos supor que você está tendo uma crise de ansiedade, certo? Você tem uma crise de ansiedade que está aqui incomodando muito o seu cérebro. Você fica constantemente ali naquele loop, pensando, nossa, isso vai acontecer, e depois aquilo vai acontecer, e aquilo... Blá, blá, blá. Se você chega e com aquela partezinha aqui do seu eu, você chega e fala, opa, mas não, isso aqui é só, vamos assim dizer, algo externo a mim que eu tô deixando o meu foco se levar por conta disso. Você faz uma certa dissociação nesse sentido para esse outro estado aqui. Vamos assim dizer, se você se recorda de quem você realmente é, aquilo ali vai embora. Entende? Isso aqui, ó, é algo que é muito mais valioso do que parece. Tá? Esse processo de voltar se torna como se fosse primeiro um terceiro instinto, vamos assim dizer, um sentido extra, talvez, algo que pouco a pouco você vai apurando, mas não só. Só nessa pequena descrição aqui você já vê o valor, vamos assim dizer, de não se deixar pegar, por exemplo, por emoções destrutivas. Então, você começa a ficar muito bravo, né? Aí você... Um pouquinho que você tem ali de foco sobrando no momento, mesmo se você estiver cansado, você chega e fala, opa, não, na verdade isso é algo externo, quem sou eu é algo muito maior que isso e eu consigo ir adiante. Você vê que muitos exercícios ascéticos, eles levam ao desenvolvimento disso daqui, em diversas religiões, até no cristianismo, só que o cristianismo, a ascese cristã, ela é muito, vamos assim dizer, ainda mais hoje em dia, ela é muito fraca nesse sentido. E desgastante, porque o sujeito não entende esse processo aqui. Ele não entende esse processo porque não é colocado de forma nua o que cada símbolo significa. Então ele acaba usando uma linguagem religiosa, muitas vezes literal, em relação ao que ele está, por exemplo, sentindo, né? É o Espírito Santo, e Deus está conversando comigo, eu estou rezando, enquanto que é um processo diferente. Existe como se fosse assim uma ciência. Existem técnicas, existem descrições.
Então, nesse sentido, o budismo, por exemplo, mesmo eu não sendo um budista, existe muita riqueza na descrição de algumas partes do budismo, porque eles são muito mais, entre aspas, científicos, racionais, não ficam colocando uma linguagem, por assim dizer, alegórica, distante, ou pior ainda, colocar um foco absurdo em acontecimentos históricos, como essa tendência de chegar e ficar falando aqui está a prova que Jesus existiu e tal, e se fala, mesmo se fosse verdade, o que pessoalmente eu não acho que seja, certo? Assim, não é o foco, não é o ponto inteiro. O ponto inteiro é algo diferente até dentro da visão cristã. Como se fosse uma distração, você fica pensando nesses aspectos externos, né? Então, aqui estão alguns pequenos exemplos de exercícios, mas assim, se você já chegou nessa parte que eu falei aqui, eu acho que seja a realidade, esse processo de ir e voltar, é algo que você começa a treinar com o tempo. Então, por exemplo, quando um sujeito se força a fazer algo contra a vontade do corpo, vamos assim dizer, ele tem a vontade do eu, mas a vontade do instinto é a contrária, né? Então, o corpo está gritando, você está cansado, e o sujeito puxa, fala, não, eu vou. É como se estivesse exercitando essa parte aqui, entendeu? Como se estivesse exercitando essa força interna, entre aspas. Só que, óbvio, você pode fazer isso de diversas maneiras. Isso aqui é só um breve resumo. Agora, só para responder você, esse passo extra aqui eu acho que é onde você devia focar, né? Se você já achou esse tesouro interno, eu acho que já é o caso contigo, a questão é ir e voltar, certo? É você fazer esse processo aqui que eu estou descrevendo. Marco, opa Nima, boa noite. Quando conseguir dar uma olhada no PV, trago boas notícias, ótimo. Desculpa, meu cara, eu tô com muitas coisas nas últimas semanas. Digamos que o fluxo das águas abriu um novo caminho. Vence quem conseguir acompanhar a correnteza. Avante, gnomos. É exatamente isso, meu cara. Eu fico feliz por ti e por todos os outros que às vezes nem podem colocar isso aqui, mas que vêm me atualizando, vamos assim dizer, dos acontecimentos. E o que eu posso falar? A vitória ela é inevitável, entende? Mesmo se eu acabar sendo, sei lá, morto por um cristão retardado que chega e fica com uma raiva minha, o que eu acho improvável, eu acho que numa situação do tipo é bem mais provável eu dar um tiro de fuzil, porque eu tenho um, então não seria muito difícil. Mas, assim, mesmo se fosse essa a realidade, ou sei lá, eu acabo tendo uma doença inexplicável, né? Saibam que eu não tenho nenhum gene para morrer precocemente, tá? Minha família toda morre depois dos 90 anos. Mesmo se fosse o caso, assim, já tá feito, entendeu? É imparável isso aqui. É imparável, é algo que já está acontecendo. A vitória ela é inevitável, ela não depende sequer de mim nesse momento. Eu sou um polo e tem muitos outros ao redor do mundo. No Brasil, eu não vou falar o que talvez seja paralelo ao nosso trabalho, mas existem alguns, certo? E assim, a vitória ela é inevitável. É só você ir atrás, vamos assim dizer, daquilo que eu falei em outras situações. É só seguir o fluxo da vida e não tem como errar, entendeu? Só que, óbvio, o que muitas vezes acontece, o sujeito ele se distrai, vamos assim dizer. Ele se distrai com armadilhas que chegam e convencem o sujeito de que ele... Ai,